A paz do Senhor, meus irmãos, que todos tenham um bom dia. Estou aqui para deixar uma mensagem, uma reflexão da nossa revista Betel, da nossa Escola Bíblica Betel, que estamos nesta semana, né, amanhã, domingo, dia 31, na lição número 9, cujo título, um chamado à adoração e um alerta. O Salmo é o Salmo 95, onde ele faz um chamado à adoração e também faz um alerta. O texto áureo, no Salmo 95, 6, ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Muito linda a nossa mensagem, né, da verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Nada adiantaria fazer reverência, ter alegria, fazer oração, se não formos obedientes. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostra que o Salmo 95 é um convite à adoração. O segundo, é entender o que é adoração verdadeira. Terceiro, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. E o texto de referência é no Salmo 95, que eu sempre deixo para os irmãos realizarem a leitura em casa, né? Aqui nós temos as leituras complementares, que a gente vai fazendo de segunda a sábado, né? Que vai nos dando assim condições de ter um entendimento melhor na leitura de domingo. Os hinos sugeridos para a leitura bíblica é o 28, 124 e 156. O motivo da oração dessa semana: ora por aqueles que veem a fé através de programas de televisão por satélite. E nós temos aqui como a introdução o Salmo 95. São convocações ao povo de Deus para adorar, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. Então vem fazer com que a gente reflita, né, sobre, que volte à nossa memória, quer dizer, essa reflexão sobre a adoração a Deus. Muitas vezes a gente fica confusa, né, como é feita essa adoração, né? Então, nós temos no item 1 um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Ceticismo é aquele que falta crença, que não quer acreditar ou não acredita. Então, na caminhada, muitas vezes, deixamos de acreditar em alguma coisa. Chegam a nós tantas coisas que fraquejamos, né? E deixamos de acreditar. Isso é verdade? Será que é isso? Né? Então, às vezes, nessa revista nós vamos ter esse alerta dessa verdade, para conhecimento dessa verdade. Então, nós vimos aqui na revista, nessa revista, que a adoração é acompanhada de
referência, de reverência e de consciência, né? Acerca da nossa caminhada, né? De diversos servos de Deus na caminhada cristã. Desculpe, irmãos. O item 1.1, vinde e cantemos. Então, vinde e cantemos. Então, nós temos um convite, né? Nós temos aqui um convite e cantemos. Encontramos inicialmente um chamado ao povo para cantar ao Senhor. Este convite, ele ressalta 2 importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. O primeiro convite é louvar ao Senhor com alegria, com júbilo, quer dizer, com alegria, né? E o segundo convite é louvar só exclusivamente ao Senhor. Então nós temos aqui convite, vinde e cantemos, é um convite. Esse convite tem 2 pontos. Um convite para louvar ao Senhor com júbilo, com alegria, né? E o outro é para louvar exclusivamente ao Senhor. O louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Então essa é a grande, são 2 pontos importantes. O nosso louvor é somente para o Senhor. Muito linda essa revista. Os irmãos têm que ler e aproveitar bem, né? Aqui fala na revista que a grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os nossos louvores. Muitas vezes estamos até mais ligados ao homem ou às coisas do que exclusivamente ao nosso Senhor. Então, o louvor dirigido ao Senhor, nós temos que refletir o seguinte: para quem são os louvores? Então nós estamos louvando, mas para quem são os louvores? Para quem nós estamos fazendo dedicando, né, os nossos louvores? Quais são os propósitos nas letras do nosso louvor? Porque tem letras que te levam para outro caminho e não para o sentido de louvar e adorar o Senhor. Quais são os propósitos nas letras dos nossos louvores? Ressaltam a soberania e a graça de Deus. Os nossos louvores ressaltam a soberania e a graça de Deus? São questionamentos que são feitos a nós, porque não é qualquer coisa que nós vamos cantar para dizer que estamos louvando. Nós temos que estar sempre nos vigiando. Fortalece os nossos louvores, fortalece o relacionamento entre Deus e o homem, né? E os nossos louvores anunciam o sacrifício de Cristo. Então, para louvar, não é qualquer coisa que vamos considerar como louvor. Nós temos que ver se o nosso louvor está se dirigindo exclusivamente, está sendo dedicado exclusivamente ao nosso Senhor. Ah, meu Deus, esses cachorros é um problema. No item... Tá tudinho, tá vendo? No item 2, diz, ele está acima de todos os deuses. Né? Ele está acima de todos os deuses. Então, o segundo convite é para louvar exclusivamente ao Senhor e não ao homem, pois Deus é o Senhor supremo. Mesmo que não haja períodos festivos, devemos lhe render graças e louvores. Não há nada nem ninguém como Deus que mereça a nossa adoração, né? O apóstolo João ensina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Em 1 João, capítulo 5, verso 21. Paulo exortou: fugir
da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas às imagens. É preciso afastar-se de tudo que possa tomar o lugar de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos adorando objetos, bens, né? E nós estamos negando, né, o poder, a soberania do nosso Deus. Então, a Bíblia relata povos que adoravam outros deuses, mas por ignorância, por não ter conhecimento. Mas nós que temos conhecimento da palavra, nós sabemos que só temos um Deus para adorar. Quando adoramos outras coisas, outros objetos, nós estamos num processo de idolatria. Os idólatras toleravam muitos deuses e muitos senhores, dedicando a cada um deles uma certa dose de respeito. Respeito, reverência, tudo nós devemos dedicar exclusivamente ao nosso Deus. Mas o que é então a idolatria? Idolatria é adorar outros deuses. A idolatria nada mais é do que o desvio. A palavra de Deus está dizendo aqui que idolatria nada mais é do que o desvio de conduta dos mandamentos do Senhor estabelecido para o povo. Engana-se quem pensa que a idolatria está relacionada apenas às imagens. Muitas coisas nós adoramos, muitas coisas nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Então nós estamos idolatrando aquele objeto, idolatrando aquela fazenda, idolatrando aquele vestido, idolatrando aquela casa, né? E esquecemos que nós estamos assim desviando a nossa conduta, desviando dos mandamentos do Senhor. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Salmo 16, verso 4. No Salmo 16, verso 4. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. É o Salmo 16. Por fim, nós somos convidados a adorá-lo, quer dizer, adorar ao Senhor, porque Ele é o Senhor dominador, é o nosso grande rei, é o Pai da criação, é o nosso soberano pastor, Ele é a rocha da nossa salvação. Oh, glória! Então, que não deixemos nos enganar. Em primeiro lugar, o Senhor, né? Em primeiro lugar, o Senhor. Na revista, no número 1.3, diz, é o item 1.3, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Nós sabemos, né? Temos conhecimento da palavra e sabemos que o Senhor é o dono da terra, é o dono de tudo. Tudo está sob as suas mãos. E a Bíblia afirma que no princípio Deus criou o céu e a terra. Está em Gênesis capítulo 1, verso 1. Né? A terra surge pelo poder da palavra. Glória a Deus. E Deus criou tudo isso não para Ele, mas para que essa tarefa de cuidar, de zelar, de tirar o sustento, deixou para o homem. O homem vai cuidar, vai zelar e vai tirar o seu sustento. Deus não criou para ele, criou para em benefício do homem. Assim, por isso, hoje somos convidados para louvar o Criador por esse grande feito. Embora sendo dono de tudo, ele compartilhou com o homem os seus benefícios. Por essa razão é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor, que quanta coisa Ele fez por nós.
E aqui está dizendo na revista, eu ensinei que o Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos de Deus na jornada cristã. Ceticismo eu já falei lá atrás, aquele que não tem crença, que não acredita, né? Então nós temos que estar sempre adorando ao Senhor, né, com alegria, e sempre estar atento a esse ceticismo. Quer dizer, em que nós estamos acreditando? A quem nós estamos deixando o nosso louvor, né? Agora nós vamos para o item 2. O item 2 tem o título Entendendo o que é adoração. Entendendo o que é adoração. Aqui o salmista fala: ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6. Então aqui há 3 convites: adorar, ajoelhar e prostrar. Oh, Deus, maravilhoso, né? Na questão no conceito de adoração, aqui nós vamos ver que a adoração consiste em prestar reverência, é humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania e observando seus preceitos. O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo, mas aqui ele está destacando 2 tipos de adoração, 2 formas de adoração, né? A adoração doméstica e a adoração pública. A adoração doméstica é aquela adoração que fazemos em família, onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor, e essa é muito importante porque ali os pais, né, adorando ao Senhor, reunido com seus filhos, com seus familiares, os pais vão já ensinando aos filhos, aos menores, vão ensinando o caminho, né, como devemos adorar o Senhor, por que devemos adorar o Senhor. E essa adoração em família, ela vai formar esse jovem, esse adolescente, essa criança, né, nesse caminho no dever de adorar, né? É a adoração doméstica, que não pode faltar no lar. Muitas vezes, pela manhã, saímos um para um lado, outro para outro, as crianças já estão na escola ou estão dormindo, e nós não achamos durante o dia um momento para reunir, para orar. E eu estou me cobrando isso agora, porque há necessidade de começar a nossa adoração dentro do nosso lar. Os filhos são instruídos pelos pais na palavra de Deus. Nós levamos nossos filhos, nós levamos nossos netos, nós levamos, né, para a igreja, para assistir o culto. Mas na família, os pais já vão instruindo os seus filhos nesse dever de adoração, de tomar esse compromisso de adorar o Senhor. Por meio dessas instruções, nós vamos mostrando às crianças os grandes feitos de Deus, as grandes maravilhas que Deus fez e continua fazendo na nossa vida, né? E essa adoração pública acontecia na época dos grandes festas da igreja, né? Tem a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa de Pentecostes. São 3 festas que a igreja tinha por objetivo lembrar nestes momentos os feitos de Deus, né? A base da adoração é teológica e não antropológica, quer dizer, nós devemos adorar a Deus e não ao homem. A adoração teológica é adoração a Deus,
E a adoração antropológica é a adoração ao homem. Então, desde cedo, nós já devemos ir deixando essa lição, essa mensagem para aqueles que estão ao nosso redor. Então, sempre as pessoas reúnem em momentos assim como rituais, coisas que são passageiras, coisas que não estão dedicadas, né, ao Senhor. Mas então, nós temos entendemos duas formas, né, de adorar: adoração doméstica e adoração pública, por ocasião das festas, né? Agora, nós temos aqui o 2.2, que é a forma de adoração. A forma de adoração. Não, a forma de adoração, quer dizer, como devemos adorar, nós até naquela passagem que o Senhor Jesus encontra com a mulher de Samaria, ela pergunta ao Senhor onde devemos adorar, qual o local que devemos adorar, né? Então eles tinham preocupação do local, quer dizer, como ritual de adoração. Mas Jesus responde para a mulher de Samaria: a adoração deve ser feita em espírito e em verdade. Onde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não tem lugar específico e não é um ritual, é um momento sagrado. Adorar em verdade não é adorar meramente, com sinceridade, e sim adorar com uma veneração que corresponde à natureza do seu objeto. Jesus expressa: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, quer dizer, aqueles que estavam procurando lugar para orar, fazendo movimento para adorar, quer dizer, coisa muito fria, né? Hipócritas, né? Pois sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Está em Mateus capítulo 23, versículo 27. Então, adorar, ele vai além do que simplesmente um louvor ou uma participação no culto. Vou no culto, já estou satisfeita, mas o momento da oração é muito mais forte. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do que eu sou, né? Do que eu sou. Adoração é a submissão de todo o nosso ser a Deus. É tomar consciência da sua santidade. É o sustento da mente com a sua verdade. É a purificação da imaginação por sua beleza. É a abertura do coração a seu amor. É a rendição da vontade a seu propósito. E tudo isso se traduz em louvor, a mais íntima emoção, o melhor remédio para o egoísmo, que é o pecado original. Então, para entender o que é adoração, é preciso ter atitudes que contribuem para uma verdadeira adoração. Então, nós temos que nós temos que ver que essa adoração não pode ser uma coisa meramente assim arrumada, ritual ou local. Adorar, adoremos, ajoelhemos, né? Prostemos-nos e dedicamos a nossa reverência, a nossa humildade ao Senhor. Essa é a forma de adoração. Aí vamos para o 2. Nós vamos para o 2.3, né? Atitudes.
2, 3 atitudes para uma verdadeira adoração. Primeiro é ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Você tem que estar acostumado a sentir aquele desejo de estar em constante oração. Ter uma vida de oração. Eu só lembro de orar na hora que está difícil. Na hora que está alegre, eu não lembro de oração. Então, primeiro é ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. Está em Efésios 6, capítulo 18. E que ele diz também que por intermédio da oração cultivamos o nosso... Ah, meu Deus, não está gravando?